Josué capítulo 1, versículo 1, diz assim: todos encontraram? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte, corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a teus pais. Então, somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que te tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte, corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Pode sentar, queridos. Glória a Deus por esta palavra. Palavra gloriosa da parte de Deus para as nossas vidas nesta noite. Queridos, quinta-feira passada, nós falamos sobre requisitos para tomarmos posse da herança que Deus fez para nós, baseado em Josué capítulo 3, versículo 5, quando eles estavam acampados à beira do Jordão, e ali Deus direcionou ao coração do líder maior, do líder Josué, para que o povo pudesse santificar, para que eles pudessem ver as maravilhas que Deus iria fazer no outro dia. O Jordão abriu e eles atravessaram em direção à herança que Deus havia feito a Abraão, a terra prometida. E o pastor nos pediu para dar continuidade a falar deste livro tão importante para a nossa vida, para a nossa fé. Esse livro, Josué, ele desperta em nós a fidelidade que Deus tem em suas promessas. Ainda que o homem, ele venha a ser infiel, ainda que este homem, ele pode errar, as promessas de Deus, contudo, ela permanece em pé. Deus, ele não falha, Deus, ele não erra, Deus não retrocede, Deus não deixa de ser fiel por causa das nossas circunstâncias. E hoje nós vamos falar, eu fiz uma breve introdução desta palavra no culto de passagem de ano, e alguns irmãos me solicitaram: pastor, quando o senhor tiver um tempo maior, o senhor poderia falar sobre esse assunto mais agudo? E hoje, querendo Deus, se Deus permitir, nós vamos estar então falando sobre, eu gostaria que você repetisse comigo assim: atitudes indispensáveis para tomar posse das promessas. Atitudes indispensáveis para tomar posse da promessa.
O livro de Josué, ele subdivide em 3 partes. A primeira parte divide do capítulo 1 ao 12, fala da preparação do povo e da conquista da terra prometida, ou da conquista da promessa prometida. Do capítulo 13 ao capítulo 21, este livro fala da divisão da terra, da divisão da herança, aonde as 12 tribos receberam da parte de Josué a parte que lhe era devida, a promessa que Deus havia feito a cada um deles. Do capítulo 22 até o capítulo 24, que é o último, vai falar da missão cumprida e da morte de Josué. Hoje nós vamos falar então dessas atitudes indispensáveis. Quem era Josué? Este rapaz que entra na história, este homem, este líder, ele entra na história como um grande elemento, um grande instrumento que Deus usou poderosamente para entrar com o povo em Canaã. Muitas vezes eu gosto já de ir falando e fazendo aplicação, as pessoas elas olham somente para as conquistas, para as vitórias, para os grandes êxitos que esses homens da Bíblia têm nos ensinado, mas poucos observam a vida dessas pessoas, como é que ela se dirigiu, como é que ela foi, o seu dia a dia. E a Bíblia vai falar, irmão, que Josué, ele era um grande general, em Êxodo 17, versículo 8 e 9, vai falar que ele foi um grande homem leal à sua liderança. Está no livro, em Números 11, 24 ao 29, ele foi um grande subordinado de Moisés, leal ao seu senhor, ao seu líder. Também ele foi servidor de Moisés. Êxodo 24, 13 fala que ele foi um grande servidor de Moisés. A Bíblia também fala que ele foi escolhido para representar a tribo de Efraim, quando Moisés enviou os 12 espias para espiar a terra. Isso está em Números 13, versículo 8 e versículo 16. Os irmãos lembram que quando eles retornam, trazendo o relatório da terra que manava leite e mel, dentre os 12, somente Josué e Calebe, que trouxeram a notícia positiva. Os outros 10 até falaram: a terra é boa, a terra mana leite e mel, mas eles preferiram derreter o coração do povo, como está escrito. Eles trouxeram uma palavra de negativa: olha, a terra que Deus prometeu até que é boa, até que a terra mana leite e mel, mas o problema é que lá habitam gigantes, nós não poderemos lutar contra eles. Perto deles nós somos apenas gafanhoto. Isso aqui, irmãos, é de uma tamanha covardia. Alguém que sabe que é Deus que prometeu, chegou até aquele momento, eles espiam a terra, vê Deus cumprindo tudo até ali, e de repente eles vê os inimigos que estão ali na terra que eles têm que lutar e vencer, eles vê mais dificuldade, mais empecilho do que vitória. E não é diferente dos dias de hoje, pessoas negativas, pessoas que não conseguem colocar em Deus a sua fé verdadeira, sabendo que Deus é fiel para cumprir. Eu falei quinta-feira passada que as promessas de Deus não anulam as intempéries da vida. As promessas de Deus não vai anular os problemas, as promessas de Deus não vai anular as dificuldades, as promessas de Deus não vai anular o Jordão cheio, as promessas de Deus não vai anular o Mar Vermelho, as promessas de Deus não vai anular os desertos da vida. E esses espias, infelizmente os 10 trouxeram notícias ruins, e a Bíblia fala que eles derreteram o coração do povo, a ponto do povo disser assim: vamos eleger um novo líder e vamos retornar para o Egito, porque nós não podemos vencer o gigante. Mas a Bíblia vai dizer que Josué, ele protesta,
ele rasga suas vestes no meio da congregação e ele libera uma palavra positiva e diz assim: se Deus se agradar de nós, nós subimos e possuímos a terra, a promessa que Deus fez para nós. Nos dias que nós estamos vivendo, precisamos de Josués, homens e mulheres que não olhem para as dificuldades da vida, que não olhem para os desafios da vida, mas olhem para a promessa e olhem para o Deus que fez as promessas, porque Ele é poderoso para fazer. Nos dias que nós estamos vivendo, as pessoas estão com medo, as pessoas estão medrosas, as pessoas estão perplexas com as notícias que estão acontecendo, e alguns, pasme, nem na igreja está vindo com medo, mas aquele que prometeu, aquele que fez a promessa é maior, e nós não podemos, irmãos, retroceder. Ninguém vai conquistar, ninguém vai chegar a gozar das promessas se você não for valente, se você não olhar para frente, se você não crer que Deus é poderoso para fazer. Deus não usa medrosos, Deus não usa covardes, Deus não usa pessoas que pensam pequenininhas, pessoas que têm medo de tudo. Não, a nossa fé é poderosa. Glória a Deus por isso. E Josué protesta aquele dia juntamente com Caleb e ele diz: não, nós não vamos retroceder, nós vamos possuir a terra. A Bíblia diz que Deus se alegrou tanto aquele dia que Deus falou para Moisés assim: olha, Caleb não faz parte das 12 tribos, mas no dia que vocês entrar na terra prometida, eu quero que vocês separem uma parte da terra para Caleb. E quando eles entraram na terra prometida, a Bíblia diz que Caleb já estava com 80 anos, já havia passado 40 anos deste evento aqui de Cades Barneia. 40 anos passou, e quando Josué foi dividir as terras, Caleb disse assim: você lembra daquele dia? Você lembra que eu e você, nós posicionamos diante do povo de Deus? Você lembra que aquele dia Deus falou pelo intermédio de Moisés que ele me daria uma herança? Eu estou com 80 anos, mas não esqueci a promessa de Deus. Estou com 80 anos, ainda estou forte e vigor para lutar e possuir a terra que Deus me prometeu. Irmãos, e vocês pensam que a terra prometida foi conquistada assim? Não, a terra prometida foi conquistada porque havia pessoas que estavam lá. Todos os que terminam com Eus, Jebuseus, todos eles tiveram que ser vencidos. E Caleb diz assim: eu ainda sou forte, estou forte para lutar e possuir a terra que Deus falou a mim. Mas voltando para Josué, então ele foi um representante da tribo de Efraim para espiar a terra em Cades Barneia. Ele protestou contra os 10 espias que trouxeram o relatório negativo. Isto está em Número 14, versículo 6 ao 10. Deus chama ele para assumir a liderança. Vamos ver isso, por favor, em Números 27, versículo 18 ao 23. Se por favor, se puder colocar na tela. Números 27, versículo 18 ao 23. Acompanhe comigo. Deus escolheu Josué. Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe as tuas ordens na presença deles. E põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E apresentam-se perante Eliezer o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, e perante o Senhor, conforme a tua palavra sairão, e conforme a tua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação.
E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele impôs as suas mãos, ele deu ordem como o Senhor falara por intermédio de Moisés. E falou mais o Senhor a Moisés dizendo, só até lá. Então observe que Deus é Deus que chama, é Deus que comissiona, é Deus que elege, é Deus que levanta. A Bíblia diz, irmão, que não é errado quem deseja episcopado. Excelente coisa deseja. Mas a Bíblia fala que não depende de quem deseja, não depende de quem quer, depende daquele que o chama, depende daquele que o comissiona, depende daquele que o escolhe, e é Deus que escolhe. Porque nos dias em que nós estamos vivendo, irmãos, as pessoas não querem respeitar isto. As pessoas não querem esperar o tempo de Deus. Observe que Moisés, ainda em vida, Deus sabendo que Moisés iria morrer um pouco mais adiante, Deus já de antemão prepara Josué. Mas veja o histórico dele que eu li agora há pouco. Ele era servidor, ele era um servo leal, ele estava junto do seu líder, ele acompanhava o seu líder. E nos dias de hoje as pessoas vão falar assim, não precisa disso não. Não precisa disso não. Mas você vai ver que todos os homens que Deus tem um chamado, nenhum deles colocou a sua própria mão sobre a sua cabeça. Todos eles precisou que alguém estendesse a mão sobre eles. Todos eles, sem exceção. Até Paulo, quando Deus chamou no caminho de Damasco, Deus falou para ele assim, vai à rua direita, lá tem um homem. Falou para Ananias, lá tem um homem que há 3 dias está cego orando. Impõe as mãos sobre ele. E a Bíblia diz que quando Ananias impõe as mãos sobre Paulo, ele redobra sua vista e o Senhor o cura. E ali nós vemos um ministério maravilhoso na vida de Paulo. Então Josué aqui não é diferente. Deus fala para Moisés assim, olha, separa esse rapaz, põe as mãos sobre ele, chama o sacerdote, porque o sumo sacerdote, ele tinha no seu peitoral a pedra de Urim e Turim, aonde o líder iria consultar o sacerdote para as decisões que deveriam tomar, aquilo que deveria fazer ou aquilo que não deveria fazer. Lembre-se que Deus não trabalha em desordem, Deus não desrespeita as autoridades que Ele constituiu. Ainda que você pode ver numa autoridade, numa liderança, alguma falha, porque ninguém é perfeito, Moisés não foi perfeito. Se você voltar uma página da sua Bíblia, você vai ver no capítulo 34, que Moisés morre e não entra na terra. Por uma falha que ele comete, quando Deus falou para ele que não era para bater na rocha, era para ele tocar na rocha, ele fere a rocha, e por causa disso Deus não permite que ele entre na terra prometida. Não há líder perfeito, mas as lideranças que são constituídas por Deus, nós devemos, irmãos, estar debaixo da sua tutela. Não com peso, mas com reverência, sabendo que foi Deus que o colocou, que foi Deus que ungiu, que foi Deus que separou, e o texto que nós lemos foi bem claro, para que toda a congregação veja a glória que está em você nele. Coisa linda é quando nós reconhecemos aqueles que Deus os chamou para a sua obra, e essa questão de liderança não é somente o pastor da igreja. Todos aqueles que ele reparte a sua liderança com os seus liderados, você que tem uma função de liderança na igreja, aqueles que olham para você precisam respeitar essa liderança que Deus também colocou no seu coração para apacentar aquelas pessoas que Deus colocou. Josué foi alguém que Deus escolheu. Deus respeita e considera o legado dos homens que vieram antes de Josué. Vamos ver isso.
Olha o versículo 1 e versículo 2 que nós lemos. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O que nós vemos aqui, irmãos? Deus está dizendo que Moisés está morto. E como é que Deus chama Moisés? Meu servo. Meu servo. Lembra quando Deus chamou Moisés? Em Midian, quando apacentava as ovelhas do sogro? Na sarça ardente. O que Deus falou para Moisés? Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Por que Deus não falou para Moisés assim: eu sou o Criador do céu, eu sou o Criador da terra, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou... Poderia falar qualquer coisa, mas por que Deus se apresenta falando que Ele é Deus de alguém? Porque Deus respeita aqueles que vieram antes de nós. E se Deus respeita aqueles que vieram antes de nós, por que nós não temos que respeitar? Por que nós não temos que honrar? Veja que Deus fala para Moisés assim: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Jacó, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de seus pais. Moisés, a bola da vez agora é você, mas não se engrandece não, porque houve antes de você, houve outros grandes também, que eu chamei, que eu comissionei para fazer grandes coisas. Glória a Deus. Quando Deus chamou Moisés, Ele disse isso para ele. Agora Deus está chamando quem? Josué. Agora, quem é que Deus está dizendo para Josué? De quem que Deus está falando para Josué? Eu sou... Moisés é morto, mas ele é meu servo. Quais atitudes nós devemos tomar, irmãos, para tomar posse dessa herança? Primeiro, tirar os nossos olhos das crises e olharmos para Deus. Primeira coisa, tirar os nossos olhos da crise e olharmos para Deus. Qual é a crise que estava instaurada? Moisés está morto. O luto é uma crise. Quem já passou por luto aqui sabe que nem o tempo pode sanar a dor de um luto. Eu perguntei outro dia para alguém, não me lembro agora, se ele já tinha acostumado pela perda de um ente querido, e ele falou para mim assim: pastor Campanha, a gente nunca vai conseguir fugir da saudade, fugir da lembrança. O luto, a dor do luto é para sempre. Eu perdi meu irmão há 5 anos, até hoje eu pergunto a Deus por quê. E somente quem passou por luto sabe, mas o povo agora, se você ler no 34 de Deuteronômio, um texto antes aí, você vai ver que o povo pranteou durante 30 dias o corpo de Moisés. Moisés foi o maior líder que existiu, o homem mais manso, o homem que colocou em xeque a sua salvação pela vida do povo, o homem que disse para Deus assim: olha, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Se esse povo não herdar a terra, risca o meu nome no livro da vida. Então veja que Moisés não era um líder comum, ele era um líder, um grande líder. E ele causa naquela multidão choro, pranteamento. Mas agora, irmãos, Deus precisa estimular aquele povo. A promessa está aí. A terra está lá para conquistar. Então Deus fala para Moisés, para Josué: Moisés está morto. A crise está instaurada, mas não perca o teu foco por causa da crise. Segundo, Moisés está morto, mas a promessa de Deus está de pé.
A morte não é o fim. A morte é apenas uma vírgula na nossa trajetória. Moisés está morto, mas Deus continua no trono. Moisés está morto, mas Deus dá ordem para tomar posse da terra prometida. Moisés está morto, mas o Jordão precisa ser atravessado. Vença a crise, indo em direção à promessa de Deus. O que nós aprendemos aqui, irmãos? A Bíblia fala que existe tempo para tudo. Existe tempo para nascer, para crescer, para colher, tempo para abraçar, tempo para deixar de abraçar, tempo para chorar, tempo para morrer. Cada coisa no seu tempo determinado. Mas nós não podemos embutir a nossa vida dentro de uma crise e vivermos enjaulados lá para sempre. O que nós aprendemos aqui? Olha, existe uma crise, existe um momento difícil, mas não deixa que a crise roube do nosso coração as promessas de Deus. Não deixa que as más notícias arranquem do nosso coração o propósito que Deus tem feito em nós e para nós. Não permita que as más notícias naufraguem a tua fé. Assim como os espias em Cades Barneia. É verdade que tem gigante, é verdade que lá eles são grandes, mas a promessa de Deus tem que ser maior. A fidelidade de Deus é maior. Assim agora a crise está instaurada, Moisés está morto. O que eles vão ficar? Chorando para sempre? Não. A vida continua. Sim ou não? A vida continua. As coisas vêm, as coisas vão. Precisa se levantar, precisa se restabelecer, precisa continuar focado, precisa estar olhando para as promessas. Chegou a hora de nós tomarmos atitude. Primeira atitude, levanta-te. Veja a ordem que Deus dá para ele. Levantar, irmãos, não é apenas você estar sentado e ficar de pé. Não é isso que Deus está falando para ele. Levantar da crise, mover-se, tomar atitude, mova-se, sai deste luto, se levante, chacoalhe o pó, a vida continua, as coisas precisam acontecer. Deus está dando um empurrão neste homem, dizendo assim, levanta-te. Não é a promessa que vem a mim, sou eu que vou até a promessa. A promessa já veio aos nossos pais, mas é eu que preciso ir em direção a ela. A terra, ela não anda, é eu que ando, é eu que me movo. Isto está no versículo de número 2. Dispõe-te e passa este Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Essa é a primeira atitude. Não existe vitória para quem não se move. Não existe vitória para quem não se move. A vitória vem de Deus, mas somos nós que precisamos se mover. A segunda atitude que nós temos que ter. Deus é bem claro naquilo que Ele nos dá. Irmãos, se tem uma coisa que não pode ter confusão em nosso coração é quando Deus fala com a gente. Deus não é Deus de confusão, Ele é bem claro, Ele é bem transparente. Eu preciso entender o que Deus me disse. Ele é claro naquilo que Ele fala, naquilo que Ele nos dá. A primeira atitude é de se mover. A segunda atitude é de obedecer. Versículo 3, versículo 4. Observe comigo. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado.
como eu prometi a Moisés, desde o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar, o grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Deus queria que o seu povo possuísse toda a terra que havia prometido a Abraão. Os limites da terra eram do sul o deserto, ao norte o Líbano, no oeste o mar Mediterrâneo, a leste até o rio Eufrates, até a parte da Ásia Menor. O que nós aprendemos aqui, irmão, com Deus é claro? Não deixe de fazer tudo quanto Deus me disse. Não deixe de fazer tudo quanto Deus nos falou. Mas também não vá além daquilo que Ele não disse. O problema é que muitas vezes nós queremos ultrapassar as barreiras que Deus estabeleceu. Deus é bem claro, Deus dá o mapa do norte, do sul, do leste ao oeste, ponto. Não deixe de conquistar isto, mas não vá além disto. O problema é que hoje as pessoas querem abraçar tudo. E elas se perdem. Não tem uma direção clara de Deus. Deus quer que você se mova. Deus quer que você seja obediente. Mas naquilo que Ele falou especificamente. Aleluia. Ela é claro. Terceira atitude. Atitude de confiar. Primeiro eu me movo, segundo eu obedeço e terceiro eu confio. Aonde está isso, pastor Campanha? Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Veja que ele fala, ninguém. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. O que é isso, irmão? Se Deus está falando que Ele não vai desamparar, que Ele não vai nos deixar, que ninguém vai poder resistir, o que você entende aqui? Que haverá dificuldade. Haverá dificuldade no caminho. Haverá barreiras nessa conquista. Haverá dias em que você precisa confiar inteiramente em Deus. Porque a fé perfeita, a fé verdadeira, nos leva, pastor, a momentos que eu tenho que descansar em Deus. Porque haverá momentos que o Senhor não terá condição de resolver. As nossas palavras são insuficientes. Mas eu estou crendo na promessa. Eu sei que foi Ele que prometeu. Ele foi bem claro para mim. Ele não trabalha na dúvida. Agora eu me movo, sou obediente, mas agora eu tenho que confiar. Se Ele prometeu, se eu cheguei até aqui, Ele não vai me desamparar aqui. Ele não vai me deixar morrer aqui. Ele não vai deixar o pão faltar aqui. Eu preciso inteiramente confiar nele. Aleluia. Quando confiamos em Deus, nós estamos o quê? Seguros. Quando confiamos em Deus, nós não tememos o inimigo. Quando confiamos em Deus, sabemos que Ele jamais nos deixará e nos desamparará, porque Ele é fiel. Como que você reagiria se você fosse Daniel? Quando chegasse na porta da cova dos leões, você continuaria firme o seu propósito ou você voltava para trás? Como você reagiria com os 3 jovens que foi lançado na fornalha de fogo? Isso aqui é para nós pensar, irmãos. Porque o Evangelho não é mar de rosa. O texto que nós lemos aqui na leitura congregacional, Jesus disse assim, por causa do meu nome, vocês serão que odiados?
Por causa do meu nome vocês serão que perseguidos, por causa do meu nome vocês serão até mortos, mas ser fiel. Eu disse agora há pouco que a morte não é o ponto final na nossa vida, a morte é apenas uma vírgula. Eu preciso confiar que Deus cuida de mim. Você precisa confiar que Deus cuida de você. Ele zela por você. O salmista, ele foi feliz quando ele fala assim, o que é confiar? Para nós entender direito. O que ele fala? Ele fala assim, confiar é deleitar. Ele fala assim, se uma mãe que amamenta, ela não desampara? Uma criança que está no colo da mãe amamentando, ele está o quê? Descansando. Ele sabe que a mãe não vai jogar no chão. Ele sabe que a mãe não vai laçar fora. Agora, se Deus compara isso a mãe, imagina ele. Ele não vai te abandonar. Tenha atitude de confiar. Vamos lá, a primeira atitude é mover-se. Segunda atitude é obedecer. Terceira atitude é confiar. E quarta atitude qual é? Animar. Versículo 6. Olha o que diz lá. Ser forte, corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra sob juramento que prometi a teus pais. O que é animar aqui? Porque Deus é contra o desânimo, irmão. O desânimo nos impede de se mover, o desânimo nos impede de obedecer, o desânimo nos impede de confiar. O ânimo é cultivado no coração por três maneiras, grave isso, que é importante para você. Como que eu vou cultivar o ânimo no meu coração? Por três razões. Primeiro, pela promessa que está de pé. Opa, a promessa está de pé. Se a promessa está de pé, é ela que tem que movimentar o meu coração. É ela que me dá esperança. É ela que me dá convicção. O ânimo é promovido em nós porque nós sabemos que a promessa está de pé. Segundo, pela certeza que o Senhor está comigo. Ele não disse no versículo anterior, os vossos inimigos não poderão contra ti, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Então, quando eu sei que a promessa está de pé, eu tenho certeza que Ele está comigo. E terceiro, por saber que essa é a vontade de Deus. Coisa maravilhosa, irmão, quando você sabe que esta é a vontade de Deus. Você não teme. Você não retrocede. Então, essas três maneiras é a maneira mais correta de você cultivar este ânimo no teu coração. Lembre que a promessa está de pé. Tenha certeza que o Senhor está contigo. E saiba que esta é a vontade de Deus. Quinta atitude que nós devemos ter. Repita comigo esta. Querer ser conduzido pela palavra de Deus. Por que eu tenho que querer ser conduzido? Porque tem gente que não quer. Tem gente que faz as coisas, toma atitude, sem orar, sem consultar a palavra, sem saber qual é a vontade de Deus. Deus é específico, eu estou falando para vocês que Deus é claro. Então essa atitude aqui é de querer ser conduzido pela palavra de Deus, versículo 7 e 8, acompanhe comigo. Então somente ser forte e muito corajoso, para ter os cuidados de fazer, segundo, olha, ter o cuidado de fazer, segundo o quê? Toda a lei que meu servo Moisés te ordenou,
dela não te desvie nem o quê? Para a direita, nem para a esquerda, para que seja o quê? Bem-sucedido por onde quer que andares. Versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás o quê? Prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Irmão, não tem outra saída, não tem outro segredo. Não adianta. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. É lâmpada para os nossos pés. Está com conformidade da palavra? Amém. Não está em conformidade com a palavra? Não vá. É um passo que você vai dar e vai quebrar a cara. Não dá certo, irmão. Não dá certo. Tudo que nós fazemos que é contrário à Bíblia, não. Pode até parecer que está dando certo no início, mas lá na frente você vai ver. Não dá certo. Deus é bem claro para Josué. Olha, Josué, medita nesta palavra, de dia e de noite. Não se mova para a direita, não se mova para a esquerda, se não for por direcionamento dela. Não deixe de falar desta palavra, medita nela, porque é ela que fará prosperar o teu caminho, e é ela que te fará ser bem-sucedido. Ter o cuidado conforme a palavra de Deus, não é do meu jeito, irmãos. E tem aquela pessoa que fala assim, mas todo mundo está fazendo, por que eu não vou fazer? Mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Ter prudência. Não confie no seu coração, porque o teu coração pode te enganar. A Bíblia fala que do coração sai as saídas da vida, e o coração do homem é enganoso. Tem a atitude de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de compreender a Bíblia, de praticar a palavra, de obedecer à ordem divina. E tenha coragem. Sétima atitude, submeter a liderança que Deus constituiu. Atitude de submeter a liderança que Deus constituiu. Versículo 10. Versículo 9 e 10. Não te mandei eu, seja forte, corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor, Deus é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem a Josué, repita comigo, então deu ordem a Josué, aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial e ordenai o povo, dizendo, provedes-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo, lembrai-vos de que vos ordenou a Moisés, servo do Senhor, dizendo, o Senhor vosso Deus vos concede descanso a vós e vos dá esta terra. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Atitude de obedecer ou submeter a liderança. Primeira coisa, Deus está falando aqui de organização. Não existe milagre, não existe maravilha no meio de bagunça. Por isso que Paulo diz que o nosso culto tem que ser o quê? Ordeiro. Paulo ensinou aos Coríntios, capítulo 14, ele fala assim, quando vos ajuntais na igreja, uns têm salmo, outros têm doutrina, outros têm cântico, outros têm língua, outros têm interpretação, outros têm cura,
outros têm maravilha. Para quê? Para que haja edificação e para que o nome do Senhor seja glorificado. Não existe milagre em meio de bagunça, irmãos. Ali as lideranças existem para isso, para colocar ordem, organização. Então Josué, o que ele faz? Ele é um líder, mas ele tem pessoas que estão debaixo da sua liderança. E ele vai escolher essas pessoas e distribuir para eles também liderança. Segundo, além de promover a organização, não existe vitórias concretas para quem não submete à liderança. Paulo ensinando em suas cartas, ele diz: filhos, obedecei aos vossos pais. Esposas, submetam aos seus maridos. Servos, obedeçam os seus patrões. Igreja, obedecem ao seu pastor. Tudo isso está nas cartas de Paulo. Então eu preciso ter atitude de submeter a liderança que está sobre mim. Eu não posso ir contra. Eu não posso ser negativo. Eu não posso dizer que não vai dar certo, porque Deus não tem que mostrar para mim, Deus mostra para Ele. É Ele que Deus fala. É por intermédio dele que Deus fala. Imagina aqui se esses homens falassem para Josué: não, Josué, você está totalmente errado. Imagine que o que nós temos que fazer agora. Mas aqueles homens que Deus deu Josué eram fiéis. Oitava atitude que eu tenho que ter: atitude na coletividade social. Isto está no versículo 12 ao 15. As tribos de Ruben, de Gade, de Manassés já tinha recebido sua herança enquanto estava com Moisés vivo. Em Números 32, Deuteronômio 3, eles faziam parte da tropa dos valentes. Josué os fez lembrar, sendo assim, eles deveriam deixar a família para dispor a serviço militar, e as demais tribos deveriam cuidar dos seus, das esposas e dos filhos. Veja a importância de submeter a liderança. Moisés, sabendo disso, ele organiza, ele subdivide, e ele manda essas tribos irem, se prepararem como o exército. E enquanto isso, olha o que diz o versículo 14: vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu, desde o lado do Jordão, porém vós, todos os valentes, passai armados na frente dos vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso aos vossos irmãos, como vos outro, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Então tomarei a terra da vossa herança e possuireis o que vos deu a Moisés, servo do Senhor, desde o lado do Jordão para a nascente do sol. Vou concluir agora. Nós falamos atitude de se mover, atitudes de obedecer, atitudes de confiar, atitudes de animar, atitudes de ser conduzido pela palavra, atitudes de submeter a liderança, atitudes na coletividade social, somos um corpo. E em último lugar, atitudes de lealdade. Isso aqui, irmãos, é uma coisa que está faltando nos nossos dias. No mundo nem se fala. E nós, como irmãos, nós temos que ser leal um ao outro. E ser leal não é aquela coisa de... O que a Bíblia fala? Se você vê teu irmão pecando, o que você tem que fazer? Se você é leal a ele, vai até ele e corrija com amor. Lealdade não é somente beijinho e abracinho, não. O verdadeiro amigo é aquele que te corrige. O verdadeiro amigo é aquele que te dá bons conselhos. Ó, não entra por aí, não vá por aí.
é perigoso. O verdadeiro amigo é aquele que te confronta. O povo entenderam a importância de atender a ordem de Josué. O que nos ordenar, nós faremos. Onde nos enviar, nós iremos. Assim como ouvimos a Moisés, ouviremos também a ti. Isso está onde? No versículo 16. Então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenastes, faremos. Aonde quer que nos enviastes, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Ficamos em pé, queridos, por favor. Só existe conquista e vitória para quem tem essas atitudes. Não é eu que digo, é a Bíblia que diz. Pastor, mas se eu não concordar com isso, não tem problema. Não tem problema. A Bíblia responde para você, versículo 18. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, veja que não é em quase tudo, em tudo quanto ordenares, serás morto. Tão somente ser forte e corajoso. Nós estamos na última hora, irmãos. Não podemos perder o foco da promessa da vida eterna. Sem santificação nós não veremos ao Senhor. E sem essas atitudes bíblicas, nós não vamos tomar posse da nossa herança. Muitos começaram bem sua jornada na fé, mas infelizmente tiraram os olhos da promessa, tiraram os olhos de Deus e colocaram os olhos nas crises, nas más notícias, nos problemas, e foram minando as suas forças. Nós não podemos, irmãos, ficar prostrados mediante a circunstância da vida. Precisamos nos mover, precisamos confiar em Deus, precisamos animar, precisamos ser criterioso. Nós não podemos abrir mão da palavra de Deus. Submeta a sua liderança, dê a sua cooperação social e seja leal a Deus e em suas promessas. Que Deus em Cristo nos ajude. Nós estamos como Josué e Israel, a um passe da promessa. Nós estamos, irmãos, no apagar das luzes. Tudo nos indica que Cristo vem. E dura coisa será para aqueles que, quando o Senhor vier, encontrar totalmente o contrário a esta palavra que o Senhor nos deu nesta noite. Mas que esta palavra desperta em mim, em você, atitudes que glorifiquem o nome do Senhor. Deus e Pai, aqui está a tua igreja eleita, amada, comprada, redimida com teu sangue, Senhor. Temos a promessa do Senhor para com as nossas vidas, para com as nossas famílias, mas temos uma promessa inigualável, uma promessa gloriosa que está guardada no céu para nós, Pai. Israel estava caminhando em direção a uma promessa terrena, de uma posse de terras. Nós estamos caminhando, Pai, para uma herança incorruptível. Estamos caminhando, meu Pai, como peregrinos nesta terra em direção, Senhor, a Jerusalém celestial. Não permita, Pai, que os obstáculos do caminho, as dificuldades do dia a dia, venham tirar o nosso foco, a alegria em nosso coração. Venha trazer o renovo em nossas almas, Pai, sabendo que fiel é o Senhor que nos prometeu. Nos leva, meu Pai amado, a patamares maiores, Senhor. Tira-nos, ó Pai, da zona do conforto e nos leva, Senhor amado, a galgar os montes da herança que o Senhor tem guardado para nós. Anima os nossos corações, Pai.
Não permita que as más notícias venham tirar de nós a alegria de te servir, a alegria de estar na tua casa, louvando e bendizendo o teu nome. Pai, não permita, Senhor Deus, que as más notícias venham minar a nossa fé, Senhor. Pelo contrário, que nós tiramos forças como os heróis da fé, da onde não tinha, e rompamos as barreiras que está diante de nós, movendo na confiança que o Senhor tem colocado em nossos corações. Abençoe a tua amada igreja, fortalece os teus filhos, fortalece, Pai, os jovens, as irmãs, os obreiros, que nós possamos estar, ó Pai, cada dia, Senhor, animados, encorajados para ir mais além, mais adiante, fazendo o teu querer e a tua vontade. Desperta o teu povo, Senhor, desperta, Pai amado, para um tempo, Pai precioso na tua palavra, para um tempo precioso na oração, para um tempo precioso na vigilância, para que o Senhor nos ache irrepreensível naquele dia, para a glória e o louvor do teu nome. Pai, assim nós te pedimos e assim nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém.